De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do Dr. Marcos Léo. Doutor, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês e quando eu recebo o convite para vir aqui, eu venho muito motivado para a gente conversar de assuntos interessantes que seja também do interesse de todos, né, que estão ligados no programa. Doutor, a gente vai conversar um pouquinho hoje a respeito de hipnose, mas na rotina nós vemos as pessoas conhecendo mais hipnose, a hipnose de show, a hipnose circense, a hipnose do espetáculo, né? Vamos falar um pouquinho da diferença entre a hipnose terapêutica, a hipnose de tratamento dessa que frequentemente a gente tem aí nas mídias. A gente pode colocar assim, a hipnose, ela tem o tipo da hipnose que ela é praticada no palco, né, nas apresentações de programa de televisão ou casas noturnas, então é chamada de hipnose de palco. É uma hipnose de entretenimento, hipnose apenas para se divertir, né? Onde o hipnotista ele põe o sujeito em transe hipnótico e geralmente assim a marca dessa prática é fazer o sujeito alucinar, né? Então dá uma sugestão de que quando ele abrir os olhos ele vai ver todo mundo com roupas estranhas, ou então faz ele alucinar vendo um ídolo dele, por exemplo. Ele põe um sujeito na frente dele e fala: quando você abrir os olhos você vai ver o seu cantor predileto, tal. E ele realmente, por alucinação hipnótica, ele tem essa sensação. Isso na verdade é divertido. Então essa é a hipnose de palco, né? A hipnose que não tem finalidade nenhuma terapêutica, né? Existe a outra prática que a gente chama de hipnose de rua, conhecida como street hipnose, onde as pessoas, né, os transeuntes, são abordados geralmente são uma equipe de hipnotistas que fica localizada às vezes numa praça pública, tipo em São Paulo tem muito ali no MASP, na Vila Paulista, em Belo Horizonte eles costumam fazer na Praça da Liberdade. E aí eles abordam, né, transeuntes, pessoas comuns que estão passando ali naquele momento, e eles fazem a pergunta se elas já tiveram a experiência de serem hipnotizadas, se elas gostariam de passar por essa experiência agradável, divertida de serem hipnotizadas. E também a temática é fazer a pessoa alucinar, né, com brincadeiras, né, sentir o braço formigando, ou ver um colega do lado sem roupa, coisa assim. Essa é a hipnose de rua, né? Tudo no improviso, né? Porque você não sabe quem você está abordando, né? Agora, a outra hipnose, né, além da de palco e de rua, você tem hipnose clínica, hipnose terapêutica, que é aquela que é praticada por profissionais que são hipnólogos com formação em terapia, né, em tratamento, portanto. E o paciente ele é atendido no consultório, na clínica do profissional, e você aí acha, através de uma entrevista, você encontra qual o problema-alvo, né, a ser abordado, que a pessoa deseja realizar o tratamento, né? E a partir daí você divide esse atendimento por sessões, né? Geralmente são 6 sessões, cada sessão aí com a duração de 1 hora mais ou menos, né? Não são sessões corridas, geralmente são uma por semana, e a gente vai sempre observando a resposta do paciente, né, quando ele retorna da sessão anterior, como que ele está passando, de acordo com o problema que está sendo abordado. Pode ser uma depressão, uma dor crônica, um transtorno ansioso, enfim. Mas a hipnose terapêutica é a hipnose praticada na clínica, né, com o paciente, que a gente vai abordar um problema-alvo que ele deseja ser resolvido. Perfeito. Carolina perguntando o seguinte, né? Nesses shows em que nós vemos as pessoas, por exemplo, comendo uma cebola como se fosse uma maçã, etc. Ela pergunta: isso de fato é real? Sim, é real. É real no sentido em que ele realmente está comendo uma cebola achando que é uma maçã, né? Ou seja, a cebola é real, né? Ele apenas está em transe hipnótico e ele jamais iria ter essa sensação de estar comendo uma cebola e achando que é uma maçã se não fosse dada a ele essa sugestão, né?
Então, o hipnotista, quando ele põe o sujeito no transe hipnótico, ele vai dar a sugestão. A pessoa já está em transe, mas ela está ouvindo, ela está muito focada na fala do hipnotista, ela não está focada em nenhum outro ruído ambiental, nenhuma outra fala, apenas e tão somente na fala do hipnotista. E quando ele sugere que ela vai comer uma maçã deliciosa, uma maçã especial que veio de outro país, uma maçã que ela nunca vai esquecer depois do sabor, ele entrega então para ela uma cebola e ela, por estar em transe hipnótico, sem nenhum fator crítico que possa questionar que aquilo ali não é uma maçã e sim uma cebola, ela vai comer a cebola e, mediante a sugestão que ficou armazenada na mente dela de que aquilo é uma maçã, ela vai comer a cebola, vai morder a cebola, vai ter a sensação gustativa de que é uma maçã, né? E vai achar deliciosa porque a sugestão era que a maçã era extremamente deliciosa. Então, o fato é real, né? A maçã não existe, né? O que existe é a cebola, mas a sugestão do hipnotista faz com que a pessoa alucine, né? Entre num estado de alucinação e acredite, né, que esteja realmente comendo uma maçã e achando a maçã deliciosa, quando na verdade se trata de uma cebola. O Caio, no caso desses shows também, a pessoa pode se colocar em risco se o hipnotista, né, assim o exigir? A gente já viu alguns casos, tem até alguns vídeos, por exemplo, eu estava, por exemplo, no Congresso Sul-Americano de Hipnose, em São Paulo, mês passado, e aconteceu assim, né, mostrando um vídeo onde o sujeito, isso foi até na Itália, o sujeito estava hipnotizado e o hipnotista, para provar que ele estava num transe profundo, ele pegou um isqueiro, né, e ficou passando, né, nos braços do sujeito hipnotizado. E ele teve a infeliz ideia de passar próximo assim à testa e o fogo pegou o cabelo do sujeito, né? O sujeito estava hipnotizado, o cabelo começou a pegar fogo e o hipnotista ali rapidamente pôs a mão e tirou. Quer dizer, é claro que isso é uma coisa desnecessária, ninguém precisa correr esse risco, né? Nem o hipnotista correu o risco de provocar um acidente. Risco do ponto de vista da saúde mental, por exemplo, da pessoa hipnotizada, não. Agora, é claro que existem situações que, se aquela situação falhar, o sujeito ele pode cair, por exemplo. Tem hipnotista que faz a chamada ponte humana, né? Põe duas cadeiras e a pessoa numa intensa rigidez durante o transe, ela fica só com a cabeça apoiada na cadeira e o calcanhar na outra. Então, ele faz uma ponte humana, né? E por baixo do corpo não tem nada, e ele vai e senta em cima e tal. Se o sujeito, por algum motivo, sair do transe, ele vai cair, óbvio, né? Então, a gente sempre recomenda que não faz sentido nenhum, não tem necessidade nenhuma, embora, do ponto de vista cênico, do ponto de vista de quem está ali querendo audiência no programa, isso chama muita atenção, isso funciona, né? Nesse sentido, mas o risco para a pessoa que está tendo um ambiente seguro com o hipnotista, o hipnólogo responsável, nenhum. Cláudio, questionando, né, que ele já viu matérias a respeito do uso da hipnose como anestésico, como anestesia. Ele pergunta se de fato é uma ação a ser utilizada. Sim, inclusive os dentistas, né, eles são pioneiros aqui no Brasil de fazerem procedimentos invasivos, né, procedimentos cirúrgicos, inclusive odontológicos, com o sujeito hipnotizado. Esse efeito da hipnose, né, tirando toda essa sensação, a percepção de dor, é uma coisa assim que hoje se utiliza muito. No Hospital das Clínicas de São Paulo, no HC de São Paulo, existe a clínica de dor e nós temos, inclusive, o hipnólogo mais famoso do Brasil, o Fábio Puentes. Ele já tem 22 anos de ação, né,
dentro desse ambulatório de dor, ele é voluntário, né? Ele não é funcionário do hospital, ele vai lá como voluntário e ele atende as pessoas com dor crônica, com dor neuropática, né? E esses procedimentos invasivos que a gente utiliza a hipnose, muitas das vezes com o paciente que tem algum tipo de problema para receber um anestésico, né? A gente já viu aí algumas cirurgias com o paciente, parto sem dor, mediante o transe hipnótico. Então, funciona muito, porque, na verdade, a dor, seja uma dor crônica, uma dor aguda, ela gera uma memória, a memória da dor, uma memória emocional negativa. E a hipnose, exatamente, ela bloqueia esse acesso a essa memória, né? Lembrando que qualquer tipo de dor, ela se encontra no nosso cérebro, né? Se você tem uma lesão, por exemplo, na mão, né, e essa lesão causa uma dor, a dor não está na mão, a lesão está na mão, mas a lesão que foi determinada naquele membro, ela tem que percorrer vias nervosas até chegar no cérebro e o cérebro vai registrar como uma lesão, uma injúria naquele tecido. Então, a dor ela está sempre no cérebro, ela fica no cérebro, ela não vai para onde você sente a dor supostamente, né, ou conscientemente, né? E a hipnose ela faz isso, né? Não só dor do ponto de vista crônico, né? A gente tem atendido alguns casos, por exemplo, de pessoas que têm problema na coluna e que geram dores extremamente lancinantes e constantes, diárias, insuportáveis, e a gente então deixa essa pessoa em transe e depois essa pessoa aprende a fazer uma auto-hipnose e ela começa a controlar e a modular a sua resposta ao processo de dor. Então, procedimentos médicos, odontológicos e do ponto de vista mesmo clínico, a hipnose ela ajuda muito no sentido de você modular a percepção do sujeito à dor. Então, funciona muito como um recurso para você aliviar o sofrimento físico da pessoa. Nesse caso particular aí, né, você coloca que a gente tem uma mudança da nossa relação com a dor, né? A pessoa desativa o sistema de dor, vamos pensar nesse princípio aí enquanto hipnotizada, né? Ela desliga o alarme. Isso. Vamos dar um exemplo que é muito comum da gente ver, a gente vê isso com muita frequência. Por exemplo, quando uma criança ela sabe que ela vai tomar uma injeção, por exemplo, né? E ela está morrendo de medo. Então, o que é que acontece? Dependendo do ambiente, dependendo com quem ela esteja, ela pode ou não potencializar aquela sensação de dor. Ou seja, ela começa a chorar antes de ser submetida àquele processo doloroso, mas vocês todos já viram isso, já tem um exemplo na vida prática, a criança do sexo masculino, se ela for com o pai, né, por exemplo, tomar uma injeção, e o pai dá uma sugestão, como se fosse ele um hipnólogo, e diz para a enfermeira, por exemplo, que vai aplicar a injeção, e vai dizer assim, olha, ele é corajoso, ele é valente, ele não vai sentir dor, ele não vai chorar. E o que é que acontece? A criança não chora, né? E ela faz até um sorriso e fala assim, não doeu nada, né? E sai extremamente orgulhosa daquele exemplo que ela deu para o pai de ser um sujeito corajoso e tal. Aquilo ali foi uma sugestão hipnótica, né? Então, o que que aconteceu no cérebro dessa criança, por exemplo? Ela liberou uma substância química chamada de endorfina, né? E essa substância química, que é um anestésico natural produzido e armazenado no nosso cérebro, agiu bloqueando a sensação de dor. É assim que acontece com a hipnose. E é assim que acontece, por exemplo, a gente já viu pessoas que caminham sobre brasa, por exemplo, né? É claro que toda a determinação dela de passar com os pés descalços sobre aquela brasa e não sentir dor, né? Ela está liberando, por uma sugestão, ou uma autossugestão, ela vai liberar uma substância química, a endorfina, que vai funcionar bloqueando como se fosse um anestésico, e ela passa sem sentir dor, né? Então, isso acontece muito, né? Então, a gente modula a nossa sensação de dor exatamente pelo nosso lado emocional,
a questão física da dor, né? Qual é o tecido que está sendo lesado e que ocasionando o tipo de dor, e a nossa resposta emocional a ela, né? Com a nossa memória a uma emoção negativa que é a dor física que se transforma num comportamento emocional. E participando com a gente do programa daqui, o Edgor, né, perguntando se pode ser usado hipnose para curar fobias ou mesmo depressão. Bom, o hipnólogo clínico, ele nunca vai se colocar na posição de que ele vai curar, né? Porque nós não selecionamos a hipnose como o único tratamento, a única forma de tratar uma doença, né? Então, o que a gente sempre faz, aquele paciente, né, que tem, por exemplo, uma fobia, pode ser uma fobia específica ou uma fobia, enfim, uma fobia social, por exemplo, a gente precisa saber se ele está fazendo tratamento, se ele já fez acompanhamento médico, né? Se ele falar que não está tratando, por que ele não está tratando, né? Se o médico deu alta para ele ou se foi por decisão dele, né? Para que não se crie a expectativa de que tudo que ele tentou não deu certo e ele agora vai recorrer à hipnose. A hipnose, sim, vai ser uma ferramenta extremamente valiosa, né, para ele nessa condição de fobia, de ansiedade, de toque, de depressão, de transtorno do humor depressivo, mas nós não colocamos isso para ninguém, não divulgamos isso como um propósito da hipnose clínica de cura, né? Mas a gente sabe que a hipnose ela modula muitas respostas emocionais, né? Então, é claro que, do ponto de vista de critérios de diagnóstico, de critério de cura, vai ficar a parte do médico, né? Então, o hipnólogo não vai dizer para o sujeito, para o paciente, olha, você está curado, né, após tantas sessões, né? Se o médico, depois que avaliá-lo, falar que ele está curado, é um critério médico, né, que o médico, após essa avaliação, chegou a essa conclusão. Mas a hipnose não se coloca como uma alternativa de um tratamento que pode levar à cura quando os outros recursos não foram suficientes ou foram falhos, né? Mas a gente sempre coloca que a hipnose é uma ferramenta extremamente valiosa num tratamento coadjuvante com o tratamento médico. Perfeito. Então, sempre ficar de olho nisso, né? As ações são ações complementares e nunca substituem o tratamento. Exatamente. A gente sempre coloca isso e o cuidado que a gente tem quando a gente está ministrando cursos de capacitação profissional é que nunca o hipnólogo, ele assuma essa posição de que ele vai resolver um problema que ninguém resolveu, né? Ele vai simplesmente apresentar e oferecer ao paciente a forma como ele é capaz de ajudar para aquele caso, né? Com toda a capacitação que ele tem profissional, de conhecimento da área para fazê-lo. Mas nunca colocar, nem prometer, nem se deixar ser visto como uma alternativa que essa vai ser a que vai salvar o paciente de um mal que ele pensava que nunca tinha cura, né? Nós não estamos, o hipnólogo ele não está ali exatamente para isso, ele está para ajudar, é uma terapia, né, onde ele aplica a hipnose, né? A hipnose é um meio, é uma ferramenta, mas que é claro que na medida em que ele precise de outros profissionais, né, ele precisa recorrer a esses outros profissionais, né? Por exemplo, se o sujeito tem uma dor na coluna, por uma doença da coluna, ele não vai deixar de fazer fisioterapia, se tiver indicação de fazer fisioterapia, só porque ele agora vai iniciar a hipnose, né? Quanto mais recursos ele tiver terapêutico, melhor para ele. Então, a hipnose ela não se coloca como um recurso de cura, né? Mas sim de um complemento num tratamento que vai ser extremamente valioso para o paciente. Felipe aqui, né, com uma questão interessante. Duração do processo de hipnose, né? Vamos voltar aqui, por exemplo, na questão da fobia, né? Eu já vi desses shows de palco aí, a pessoa se declarar, sei lá, com medo de cachorro, o hipnotista fazer com que ela passasse a mão num cachorro e, ao mesmo tempo, ver um objeto X lá que ela acha que é um cachorro, ela passa a ter medo do objeto, né? Quando se pensa num tratamento aí, né? Vamos pensar na fobia de novo. Você pode ter uma ação automática, que não quer dizer que é um processo de cura,
não é? Mas existe essa questão de, olha, vou fazendo intervenções aos poucos para quebrar essa fronteira do medo, da fobia? Exatamente. Na verdade, por isso que a gente divide o atendimento por sessões, né? Quando você vai abordar, por exemplo, a fobia cachorro, por exemplo, como você falou, é claro que a gente sempre vai ter toda uma anamnese, uma entrevista para saber se há uma origem real daquela fobia, daquele medo, né? Se foi uma experiência, né, uma vivência que a pessoa teve, se foi atacada por um cão ou se viu alguém ser atacado por um cão e gerou esse trauma. Enfim, a gente vai sempre procurar uma causa. Mas, independente disso, quando a gente vai passar a fazer um protocolo de atendimento, para cada sessão daquela, quando a gente termina a sessão, a gente já deixa o que a gente chama de sugestão pós-hipnótica. A gente faz também uma situação onde a pessoa passe a fazer alguns treinos em casa. A gente chama isso também de tipo a âncora, né? Assim, olha, quando você vir, por exemplo, um cachorro na rua, né, e você sentir que o medo está chegando, que você já está entrando num processo de medo, de desespero, você vai, por exemplo, apertar a sua mão direita, né, e pensar tal, e aí você dá a sugestão. Quando a gente dá essa sugestão, a pessoa ainda está em transe, porque ela precisa armazenar isso na memória dela. Então, ela está em transe hipnótico e você fala, todas as vezes que você vir um cachorro e você sentir que você está entrando num processo de medo, você vai fechar a sua mão direita ou vai apertar o lóbulo da sua orelha direita e esse medo passa, esse medo some. Ela, absorvendo essa informação, essa sugestão hipnótica, quando você retira essa pessoa do transe, ela está com isso guardado. E aí, quando ela estiver num ambiente qualquer, na rua, em casa, e ela vira o cachorro, ela vai fazer essa âncora, né? E o medo vai passar. É claro que isso ela vai ter que fazer, vai ficar praticando, né? E vai se condicionando. Então, é muito comum a gente ver, né, pessoas que, quando retornam para a próxima sessão, falam assim, olha, eu fiz, funcionou, eu fiquei ainda um pouco temerosa de não funcionar, mas funcionou, mas eu preciso melhorar. Então, ela vai treinando e para cada sessão a gente vai dando mais informações para ela, né, as sugestões pós-hipnóticas, a âncora, né, e aí ela vai praticando e ela vai modulando a resposta emocional a ponto dela simplesmente depois dizer, olha, agora eu não tenho mais medo, eu passo perto de cachorro estranho, o cachorro que eu conheço, o dono, e eu não tenho mais essa reação. Isso aí, para mim, passou, isso sumiu, né? Então, isso a gente vai sempre ancorando, né? A gente chama isso de ancoragem, para cada informação no transe hipnótico do comportamento dela quando ela estiver diante daquele elemento que ela julga ser o causador do medo dela. A Cecília aqui com uma questão interessante. Quando a gente fala, né, a gente falou da questão das fobias no tratamento, que é uma questão psicológica. Nós falamos da anestesia, que vai um pouco além do psicológico, né? Ela é física aí na questão. Aí ela coloca o seguinte, a hipnose está ligada muito com a questão da mentalização, né, de pensar que a coisa é de tal forma e ela passa a ocorrer. E aí o que a Cecília coloca, né? Se a pessoa mentalizar algo, ela consegue mudar, seja uma rotina, seja um padrão físico mesmo, né, etc. Isso, de fato, há comprovação científica, funciona? Funciona e muito. Isso acontece no nosso dia a dia, né? É claro, eu falo para os meus pacientes o seguinte, às vezes o paciente fala assim, que ela tem um ansioso, né, que tem uma preocupação excessiva, né, aquela transtorno de ansiedade generalizada que ele vivencia no seu dia a dia uma preocupação excessiva com tudo e com todos, né. Ele começa a criar preocupações e preocupação gera medo, né, ele começa a ter medo e ele começa a passar mal, né. E eu falo para ele o seguinte, olha, você está vendo que a sua mente funciona. Se você pensa que
tal coisa pode acontecer e você teme que isso aconteça, né? Se a sua preocupação gera um medo, esse medo vai gerar uma sensação no seu corpo e vai gerar um comportamento, né? Você vai ficar com medo, vai sair correndo, alguma coisa do tipo. Então, você já viu que quando você pensa coisa ruim, funciona. Também, se você pensar coisa boa, por que não vai funcionar? Né? Porque a mente é a mesma, o poder dela é o mesmo. Né? Você só está usando contra você. Por que você não usa a seu favor? Né? E, na verdade, o que é que acontece? Quando a gente faz esse processo, essas sessões, o que é que acontece? A pessoa que tem, por exemplo, uma sensação de taquicardia, né? O coração acelerado, ela vai pensar assim, o que será que está acontecendo comigo? Será que eu estou infartando? Isso é uma preocupação. E ela fala assim, nossa, e se eu infartar agora, e se eu cair? Gerou um medo. Aí ela fala, bom, eu preciso ligar lá para casa, ou para alguém, para me socorrer. Ela vai, pega o telefone e liga. Isso é um comportamento. E quando ela faz esse giro novamente por esses pontos, ela vai novamente centralizar a atenção no coração. E ela vai perceber que ele está mais acelerado. Isso vai gerar uma preocupação maior. O medo já vai ficar mais intenso, ela vai ficar desesperada. E ela vai novamente prestar atenção na taquicardia. E ela vai ter a sensação que aumentou muito mais a frequência cardíaca. Aumenta a preocupação, gera mais medo, começa a ter um comportamento de fobia, de medo, de desespero. Então, tudo isso, ela está acreditando que está acontecendo. E, na verdade, ela está gerando uma sensação física e emocional daquilo que ela está pensando, daquilo que ela está julgando que está acontecendo. Então, quando você mentaliza, é claro, quando você mentaliza, você gera uma reação somática, né, psicossomática, no seu corpo, a partir da sua mente, de sensações. Né? Então, o que a gente sempre vai, na hipnose, você modula exatamente isso. Né? Você não vai fazer esse que a gente chama de loop, né, de ficar fazendo todo esse percurso de sensação física, preocupação, medo, emoção, comportamento, sensação física, preocupação, medo. A gente quebra isso, né? Quebra esse ciclo para que no momento em que a pessoa se sinta, por exemplo, em alguma situação com um formigamento na mão, ou taquicardia, enfim, ou embaçamento visual, que ela não comece a fazer esse tipo de looping. É assim que o pânico começa, né? O sujeito está num ambiente, ele começa, se tem várias pessoas naquele ambiente, ele começa a imaginar, será que essa sala tem ar suficiente para todo mundo respirar? Isso gera uma preocupação. E ele começa a dizer, bom, mas e se faltar, como é que as pessoas vão respirar? Ele começa a sentir falta de ar. Ele é o único que está sentindo falta de ar. Né? Ele já criou esse loop, então ele começa a tentar respirar de maneira mais profunda, o que ele vai gerar uma ansiedade, um medo e uma sensação de que o ar acabou. Isso vai gerar um comportamento, ele vai ficar desesperado, ele entra num pânico. Então, a hipnose, como a telespectadora falou em termos de mentalização, é exatamente isso, né? Você focar e você simplesmente eliminar situações que venham a contribuir nessa reação emocional que gere sensação física, preocupação, medo, emoção e comportamento adverso à sua saúde física e mental. E aí, de fato, a gente acaba caindo num contexto que a gente tem visto muito hoje, que é a questão de várias síndromes, né, como a questão da síndrome do pânico, etc., que é retroalimentada por um pensamento. Exatamente. O que o paciente que sofre, por exemplo, de pânico, de ansiedade, o que ele não consegue é parar com esse looping, ele não consegue mais, né? Porque é um circuito que ele tem uma facilidade, né, porque ele já tem o problema na cabeça dele, ele tem essa facilidade de retroalimentar. Né? Ele sabe que a sequência é aquela. Né? Tanto ele pode ter inicialmente uma sensação física e ele interpretar essa sensação física como um problema grave, ou ele pode imaginar, né, como é o pânico, por exemplo, de nesse ambiente aqui, e se essa porta travar e todo mundo quiser sair e ficar todo mundo preso. A partir dali ele começa a ter sensações físicas. Depois que ele teve
elaborou mentalmente essa possibilidade de acontecer da porta travar e todo mundo ficar preso naquele ambiente. Então, a mentalização é exatamente essa, é isso que ele não consegue quebrar essa sequência que vem na cabeça dele, que vem mentalmente, opera na cabeça dele, uma sequência de perigo, né? Um perigo que não existe, que ele imaginou e que ele simplesmente traduziu para uma reação física, né, no corpo dele, e mental, que é a emoção, o medo, a preocupação e o comportamento. Nessa questão específica aí, vou aproveitar a pergunta de mais de uma pessoa aqui, tá? Juntar o Caio, a Cleusa, que estão com temas parecidos. Nós temos uma química cerebral, que toda vez que desregula, acaba gerando problemas, né? Nós temos uma questão hoje do brasileiro se automedicar muito, o que mexe com essa química, ou pessoas, como cita a Cleusa aqui com relação a uma conhecida, que toma medicamento, toma diazepam e altera com bebida alcoólica, né? Nos dias que ela vai tomar bebida alcoólica, ela não toma medicamento, mas enfim, não segue à risca o tratamento, né? O que isso pode gerar de consequências químicas e se isso acaba afetando essa relação mesmo física e psíquica, como nós dizíamos aí que essa questão do pensamento constante também pode alterar. Na verdade é assim, quando a gente fala em substâncias químicas, né, cerebrais, né, que a gente chama seriam os neurotransmissores, alguns hormônios, enfim, né, que modulam o nosso comportamento, as nossas ações, né, nossas tomadas de decisão, né, o nosso senso de risco, de perigo, né, de sobrevivência, né, nós temos essas substâncias químicas que modulam tudo isso, né. É claro que o sujeito que tem uma depressão, o sujeito que tem um transtorno ansioso, uma fobia, uma obsessão compulsiva, enfim, uma fobia social, por exemplo, ele tem o uso, né, a ação dessas substâncias químicas cerebrais, elas se fazem de maneira simplesmente deletéria para a saúde mental dele, né? Então, não só eles têm um circuito muito facilitador, né, de liberação de substâncias que excitam, que geram medo, que geram situações que, se fossem reais, nós deveríamos, na verdade, ter aquelas reações, né? A reação de medo, né, a gente precisa ter medo, né, porque é uma questão de sobrevivência, né? Nós temos uma programação na nossa evolução da espécie, uma programação que nos coloca diante de uma situação de risco com 3 possibilidades comportamentais. Fuga, né? Você não dá para encarar aquela situação, então você foge, e aí quando você foge, você tem toda uma energia física para você correr, por exemplo, né? A gente sabe que no medo você pula obstáculos que você jamais conseguiria em uma situação normal. Então, a primeira reação, uma das reações seria fuga, a outra seria de enfrentamento, né? Se você julga que você pode enfrentar o perigo, você enfrenta o perigo. E a outra situação, que é a situação de congelamento, é o famoso fingir-se de morto, né? Que algumas presas, né, fazem diante do predador, né? A gente já viu muito, né, uma leoa na relva africana, por exemplo, ela atrás de um filhote de zebra, por exemplo, aquela caça, né? E em um determinado momento o filhote de zebra ele fica congelado, né, nas suas ações, e o predador, a leoa, também congela, né, porque ali ela não sabe o que está acontecendo, né? E ele está usando um recurso para ganhar tempo, né, para viver alguns minutos a mais e ele elaborar uma estratégia de sobrevivência. E nós fazemos muito isso, né? A gente vê pessoas que, por exemplo, numa situação extremamente conflitante, o que elas fazem? Elas desmaiam, né? Elas apagam. E a situação de risco, ela ainda está ali presente, mas ela simplesmente apagou. Ela simplesmente congelou todas as emoções e ganhou tempo, né? Então, o que acontece? Nas pessoas que têm essas reações emocionais intensas, elas têm uma sobrecarga na ação desses neurotransmissores que geram esse tipo de comportamento. A outra situação é pessoas que se automedicam. A gente sempre vai entender o seguinte: primeiro, a intenção da pessoa, né? Se ela bebe e ela tem a intenção de
de simplesmente se divertir, de relaxar, é uma intenção positiva, embora o recurso não seja o recomendável. Se ela toma uma medicação, se for automedicada, a gente vai entender que a intenção dela também é positiva. Ela está tomando aquela medicação porque ela quer se livrar de um mal-estar, alguma coisa nesse sentido. Mas o recurso não é recomendável, né? Ela teria que procurar um médico. E, claro, a associação ou mesmo essa alternância de bebida alcoólica com medicação, principalmente sedativo, também a intenção é positiva, é a melhor possível, mas a escolha não é a recomendável, né? Então, ou você se dedica ao tratamento ou você simplesmente não corre esse risco de ter deliberadamente essa decisão de ora tomar bebida alcoólica, ora tomar medicação do tipo sedativo. E o Márcio e também a Júlia aqui com a mesma questão, né, falando sobre regressão e a relação da regressão com a hipnose e como auxílio nos tratamentos. Isso. Praticamente a gente vai falar de dois tipos, né, de regressão no caso. Seria regressão de idade, né, e regressão a vidas passadas. Então são praticamente esses dois tipos. A regressão de idade, ambos o paciente está em transe hipnótico, né? Na regressão de idade existe uma proposta, né, terapêutica, onde o hipnólogo, depois de colher a história da pessoa, se ele identifica, ou mesmo que a pessoa, né, possa relatar para ele que numa determinada época da vida dela, há algumas décadas atrás, enfim, aconteceu um fato, alguma coisa que marcou muito, né, e isso gerou um trauma, né, um conflito não resolvido na cabeça dela. Você, então, durante as sessões, você pode apresentar, então, como proposta fazer essa regressão, né? Então, o sujeito em transe hipnótico, você, mediante informações de que alguma coisa aconteceu quando ela tinha, por exemplo, 10 anos de idade, hoje ela tem 40, por exemplo, né? E que 10 anos de idade aconteceu alguma coisa na casa, ela presenciou, enfim, algo assim. Você, no transe hipnótico, você então faz com que a pessoa ela regrida, né, no tempo, a gente chama isso de linha do tempo, né, e ela vai simplesmente passando por situações com memórias, né, que vão sendo recuperadas a ponto dela chegar exatamente naquele momento onde aquele fato aconteceu. Geralmente, quando isso acontece, né, e a pessoa sinaliza de que ela já está naquele tempo, né, ela já regrediu para aquele momento, geralmente ela está como se fosse ela está apenas assistindo a uma cena, né, ela está se vendo com 10 anos de idade, enfim, naquele contexto lá. E a gente, né, o hipnólogo, então, vai travando um diálogo com a pessoa e ela vai descrevendo o ambiente e a situação, a cena, o que está acontecendo, quais são as pessoas envolvidas ali. E a gente vai, naquele momento, a gente vai observando quais as reações, da maneira como ela descreve. E, num determinado momento, a gente dá a sugestão, né, o hipnólogo dá a sugestão para que ela entre na cena, e ela não seja mais aquela pessoa de 40 anos de idade, e sim, ela agora é aquela pessoa de 10 anos de idade, aquela criança de 10 anos. E ela entra na cena, ela vivencia, e ela agora é aquela criança de 10 anos de idade. E a partir dali ela vai descrevendo tudo o que está acontecendo e a gente vai tendo as informações necessárias que ela recuperou, né, durante o transe hipnótico, essa memória que muitas das vezes eram informações bloqueadas. A partir dali, a gente faz um trabalho, né, de solucionar aquele problema. Nós falamos que um problema do passado você resolve no passado, né? Embora a repercussão negativa esteja sendo no presente, você resolve no passado para que você simplesmente resolva depois as suas vivências, né, de consciência do presente. Então, esse é um fato, né? A gente pode ter a necessidade de outras sessões, a gente voltar nessa cena, voltar nessa época. Se tiver, por exemplo, outra época da vida anterior ou mais para frente, que ela também vivenciou, a gente vai trabalhando isso aí. Essa é a chamada regressão de idade, né?
A regressão a vidas passadas, o hipnólogo ele não propõe isso. Né? Primeiro porque, se parte dele essa proposta, a pessoa pode não acreditar, por questões religiosas, enfim. Ela pode não acreditar. E ela não acreditando numa proposta que o hipnólogo, que é o terapeuta dela, fez essa proposta, já fica uma relação difícil dela ter uma confiança com o hipnólogo. Quando a gente faz uma regressão a vidas passadas, é desejo da pessoa, do paciente, que ele quer que ele seja submetido a isso. A partir daí, a gente coloca a pessoa num transe hipnótico e aí nós não damos sugestão, porque nós não sabemos da vida passada dela. Né? Quando a gente faz a regressão de idade, isso já é um relato, né, do que aquilo aconteceu. Então nós fazemos a sugestão e levamos a pessoa na linha do tempo para ela regredir na idade. Na regressão a vidas passadas, nós não temos conhecimento. Muitas das vezes a pessoa quer saber o que aconteceu com ela. No momento em que ela está em transe, trava-se um diálogo entre o hipnólogo e o sujeito, e o paciente, e a gente sempre faz a pergunta onde ela está. E ela vai dizer que ela está no Egito dos faraós, ou que ela está na Áustria vitoriana, enfim. E a partir daí, ela vai descrevendo toda a sensação dela daquela época. Né? Que ela era uma escrava, que ela era uma camponesa, ela era uma rainha, enfim. Né? Mas isso, que importância tem isso? A gente tira o contexto de valores relatados por essa pessoa. Né? Nós não vamos ali questionar se o que ela está falando é verdade, né, ou mentira. Não vamos ficar querendo criar esse tipo de questionamento, que isso não é terapêutico. Né? O que nós vamos extrair disso é exatamente o que ela está relatando e o simbolismo. Isso sim é que vai trazer para a nossa avaliação e a nossa atuação como terapeuta. É como você descrever um sonho. Né? Não é só a questão, você não vai analisar o contexto do sonho, mas sim como a pessoa relata o sonho. Né? A leitura dela daquele sonho, daquelas cenas oníricas. Então, a mesma coisa a gente faz no mesmo raciocínio para regressão a vidas passadas. Nós não questionamos se aquilo é verdade ou não, aquilo que ela está contando naquele momento do transe. Nós extraímos dali um relato, uma leitura que ela faz, uma interpretação que ela faz, e o simbolismo de tudo aquilo que ela está vivenciando, e aí sim a gente vai querer achar uma congruência com os conflitos dela e a partir daí aplicar a terapia. A Vivian Guidetti aqui, parabenizando o doutor pelo trabalho já realizado, desejando sucesso nessa fase aí com o uso terapêutico da hipnose. Continue sendo essa pessoa iluminada. E a Vivian e a família mandando um abraço, doutor. A Vivian, eu torci muito por ela quando ela estava na faculdade de psicologia e fiquei extremamente contente quando eu já vi todo um sonho realizado na formatura dela. Agora, Vivian, é com você, né? Você, com o apoio que você tem dessa família, você agora só vai deslanchar para o sucesso. Felicidade para você e para a sua família, para o nosso comandante Guidetti aí. Um abraço. Bom, também uma pergunta de 2 espectadores aqui que quero juntar. Né? Hoje a gente tem uma questão muito forte da automutilação. Pessoas que se automutilam, se cortam, e também um espectador colocando uma questão também hoje das doenças relacionadas à imagem, né? Bulimia e etc. Quando a gente pega essas 2 questões, né, seja o se cortar, quanto o estimular o vômito, aí, né, são coisas que normalmente causam dor, causam reações negativas, mas as pessoas nesses quadros passam a sentir prazer. Né? O que isso gera no cérebro, né? E se a hipnose pode ser um coadjuvante nesses tratamentos? Na verdade, a automutilação, por exemplo, esse é um transtorno de comportamento. Né? É claro que isso não é a doença, isso é uma manifestação, né, de uma doença, de um transtorno comportamental, né, que pode ser, que a gente possa imaginar desde um deprimido, desde um ansioso, né,
desde um esquizofrênico, por exemplo, né, um quadro psicótico mais grave. Mas, enfim, o fato de do sujeito se mutilar, né, e que a gente fica sempre imaginando por que ele faz aquilo e não sente dor, né, muitas das vezes gera até uma sensação de prazer ou uma necessidade compulsiva de fazê-lo, né? Na verdade, é um comando cerebral, né, uma obsessão, né, é um pensamento obsessivo, cuja a resposta tem que ser obedecer ao comando de arrancar o cabelo, puxar a pele, por exemplo, ou mesmo... Agora, é claro que há situações onde a pessoa, por uma questão de querer punir ou imputar culpa a alguém, ela vai e se mutila, né? E se passa a fazer algum tipo de lesão corporal, né? Deliberadamente, né? Isso a gente vê muito em brigas familiares, né? Adolescente faz muito isso, né? Para que impute a culpa aos pais, enfim, aquela situação em que ela está em desvantagem, né? Na maioria das vezes ela não sente dor, né? Porque ela está tão determinada, aquilo que eu falei, ela libera substância química cerebral, endorfina, ela simplesmente se anestesia emocionalmente, ela está ali como se fosse um transe hipnótico e ela não sente dor, né? Mas ela está determinada a fazer aquilo porque existe um propósito, né? De quase sempre um ganho secundário, imputar culpa a alguém, né? E fazer com que a pessoa reverta uma situação e aquilo passe a ser um comportamento a favor dela, né? No caso das doenças de imagem corporal, né? Então, mulheres principalmente, né, que se acham gordas quando elas já estão extremamente magras, né, gera um medo, né, um medo compulsivo de que ela pode ganhar peso a qualquer momento se ela comer uma quantidade mínima, né, de alguma coisa. Isso também é um distúrbio de comportamento, né, e não é a doença em si, vamos deixar claro, existe uma doença por trás disso, mas ela tem esse comportamento, né, que simplesmente distorce a imagem corporal dela, né? A partir daí ela gera comportamentos do tipo provocar vômitos, ficar dias e mais dias em jejum. No caso da hipnose, é claro que essas situações mais extremas a gente sempre vai ter o cuidado de saber se a pessoa que está iniciando uma sessão de hipnose clínica para essas condições, se ela está sendo acompanhada por um médico, né? O uso da medicação prescrita, por exemplo, pelo médico não invalida, não impede, não interfere negativamente na hipnose, né? A hipnose vai ser simplesmente um complemento extremamente valioso para aquele tratamento. Então, essas situações de automutilação e de distorção de imagem corporal, a hipnose ajuda muito nesse sentido, né? A modular esse comportamento, a pessoa ter um comportamento de leitura de si mesma, né? Claro, com auxílio médico, a gente vai fazer com que essas pessoas modifiquem suas atitudes comportamentais diante daquilo que ela julga que aquele comportamento é o certo, ou seja, provocar vômito ou gerar uma lesão corporal. Último bloco, na companhia aqui do Dr. Marcos Leal, a gente falando um pouquinho a respeito de hipnose nos tratamentos, como coadjuvante nos tratamentos. A Maria José, ela coloca uma questão que é a seguinte: aos 15 anos ela foi atingida por um raio. Desde então tem medo de períodos aí com chuva, não consegue nem ficar sozinha. Ela pergunta se a hipnose pode ser um auxílio aí nesse sentido. Sim, não tenha dúvida, né? A gente vai sempre entender essa história dela, uma história típica, né, de um problema não resolvido, né? Até porque quando o tempo está nublado e ela começa a ter toda uma lembrança do evento, né? Ela não vai impedir nunca que o tempo fique nublado, ela não vai impedir nunca que tenha que chover naquele dia, que vai cair um raio, né? Não é com medo que ela vai impedir que o fenômeno natural aconteça. Ela vai ter que mudar o comportamento dela diante da possibilidade de haver uma chuva com raio ou não. E é claro que se isso está na memória dela e gerou um conflito e um trauma não resolvido, na medida que você vai expondo o sujeito a essa situação, né, pode ser por uma regressão, né, nessa época que aconteceu isso, e a gente vai remodelar
todo um comportamento emocional e gerar uma memória favorável a ela, ela nunca vai deixar de lembrar do que aconteceu. Ela não vai mais sofrer quando lembrar, né? Porque não há interesse nenhum, a hipnose não trabalha com esquecimento, né? Nós não geramos esquecimento diante dos fatos que foram geradores de trauma vivenciais, né? Nós apenas modificamos a resposta emocional diante da evocação da memória dos fatos, né? Então, no caso dela, né, a hipnose, isso vai gerar novamente uma situação de que quando ela lembrar do evento ou quando ela se deparar com a situação que vai chover, ou que está chovendo, ou com história de que está caindo o raio, mesmo ela se reportando ao que aconteceu com ela, ela não vai mais ter uma resposta emocional de sofrimento. O Nivaldo, né, perguntando se qualquer pessoa pode passar por um tratamento aí coadjuvante de hipnose e como funciona isso, né? Se também é oferecido pela rede ou só no seu consultório, doutor? Geralmente, assim, a gente vai colocar que tem algumas pessoas que, naquele momento, elas podem estar vivenciando um momento que não é favorável a você iniciar um tratamento através da hipnose, né? Porque requer, por exemplo, um consentimento, né, da pessoa, ela tem que aderir às situações que são propostas pelo hipnólogo, né? Existem técnicas, por exemplo, de induzir ao transe, onde a pessoa tem que seguir, né? Não adianta ela simplesmente questionar com o hipnólogo por que é que ela tem que fechar os olhos, ou por que é que ela tem que olhar para o lado, ou apertar a mão, ou abrir a mão. Ela não pode fazer esse tipo de questionamento, porque o fenômeno hipnótico não vai acontecer. Alguns casos de pessoas que estão, por exemplo, se elas têm uma doença mental que leva a uma alucinação, a um delírio de perseguição, por exemplo, se naquele momento ela está com uma descompensação emocional, aquele momento não é o momento ideal para ela iniciar a sessão. Mas quando ela estiver medicada, quando ela estiver sob uma situação sob controle, aí sim ela pode submeter a hipnose e a partir daí a gente fazer um tratamento em paralelo com o tratamento médico. Não existe hipnose que seja oferecida pela rede pública, né? Nem mesmo por convênios, né? Portanto, assim, a hipnose é uma proposta terapêutica, né? Uma ferramenta para que você utilize para o tratamento de situações como dor crônica, depressão, transtorno de ansiedade, toque, angústia, mágoas, né? A gente encontra muitas pessoas, né, sofrendo hoje por um evento que aconteceu há muitos anos atrás, né? E ela vive aquela mágoa, né, sem resolver o problema, né? E muitas das vezes até a pessoa que foi a causadora da mágoa nem existe mais, ou não tem mais nenhum tipo de contato, e a pessoa ainda alimenta aquela situação de sofrimento. Então, são situações que a gente ajuda muito essas pessoas, né? O hipnólogo tem essa proposta de ajudar a pessoa a ter uma resposta emocional favorável a ela mesma, né? Mas, infelizmente, não há essa oferta por parte da rede pública, nem tampouco pelos convênios médicos, né? Carolina, perguntando se a hipnose pode ajudar na aversão a alguns alimentos. A aversão, na verdade, a aversão é emoção, né? É uma reação de repulsa, né? É claro que se ela tiver, por exemplo, uma alergia, né, uma reação alérgica, uma intolerância a determinado alimento, e pelo fato dela ter um dia consumido aquele alimento e ter gerado uma reação que se comprovou que ela não pode ingerir aquele alimento ou aquele alimento que tem determinados compostos, é claro que ela não vai poder voltar a consumir esse alimento, né, por uma indicação exatamente dessa alergia ou dessa intolerância. Agora, se ela tem uma aversão a algum tipo de alimento e existe um motivo pelo qual essa aversão existe na vida dela, e se ela quer resolver isso, né, se ela quer, por exemplo, consumir aquele alimento, né, mas ela tem aversão por um motivo que ou ela
desconhece, ou ela sabe qual é, mas ela quer resolver, aí sim, a hipnose seguramente vai ser assim de uma grande valia para esse tipo de problema que ela está falando. Uma espectadora aqui com a seguinte questão, né? Ela diz que o filho fez uma cirurgia de malformação arteriovenosa há uns 10 anos e ficou com sequelas psicológicas. Ele acaba tendo memória apenas de longo prazo e não de curto prazo. Ela pergunta se a hipnose poderia auxiliar nessa questão. Pode auxiliar se a gente tiver um perfil dele, né, psicológico dele, né, de outras deficiências, por exemplo, que ficaram como sequela dessa malformação arteriovenosa, né, trabalhar exatamente na necessidade dele, né, de acordo com a idade que ele está, a ocupação dele, se ele estuda ou se ele trabalha, né, qual é o prejuízo que ele tem, né, exatamente por ter essa dificuldade na memória de curto prazo, né, e trabalhar exatamente isso, né, trabalhar com a visão que ele tem sobre isso, né, para ele não ficar se sentindo com uma incapacidade que diante das outras pessoas, né, do convívio dele, isso faz com que ele se sinta inferior. Sim, a gente pode ajudar muito nisso aí. A gente tem que fazer um estudo exatamente sobre todo o mecanismo de armazenamento, formação e armazenamento e evocação de memória e trabalhar exatamente diante da necessidade dele de melhorar esse mecanismo da memória de curto prazo. Perfeito. O César, né, no caso das doenças crônicas, como é que a hipnose pode ajudar? Bom, depende da doença, né? O que a gente sempre vai colocar é o seguinte: qualquer doença, né, seja uma doença aguda, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, altera completamente a emoção da pessoa, né? A pessoa fica, o humor dela muda, né, diante de uma situação inesperada, né? Uma doença crônica, vamos colocar uma doença crônica, por exemplo, artrite reumatoide, que já leva a deformidades articulares e uma incapacidade muito grande motora de executar tarefas domésticas, por exemplo. Ou uma depressão, né? Ou um diabetes avançado, um diabetes já com sequelas visuais, com sequelas renais, enfim. O que é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar exatamente a forma como a pessoa se vê portadora daquela doença, né? É claro que muitas das vezes, quando você muda o comportamento, você favorece a evolução da doença, né? Se você pega, por exemplo, um diabético extremamente ansioso ou ele pessimista diante da doença, da própria doença, ele pode simplesmente decidir a quebrar toda a regra da dieta dele, né? E aí ser danoso para a própria doença. Ele pode dizer, olha, não tem mais jeito, eu já estou com essa doença que já está me fazendo todo esse mal, eu vou comer doce e custa o que custar, vou fazer isso. É claro que isso é um comportamento deletério para a saúde dele. E é claro que a hipnose pode trabalhar exatamente na maneira como o sujeito, o paciente portador de qualquer doença crônica, seja uma doença maligna, por exemplo, uma neoplasia maligna, seja uma doença respiratória crônica, seja uma hipertensão, seja uma doença consumptiva, não importa. O que a gente vai trabalhar é exatamente como que o sujeito se vê como portador daquela doença e como que ele pode modificar o comportamento dele a favor da doença dele, ou seja, para que ele favoreça uma recuperação que tenha uma evolução muito mais favorável do que um pensamento e um comportamento negativo que venha a piorar a própria doença. Doutor, há muitas pessoas perguntando, né, a respeito do seu trabalho. O doutor atende também na rede pública de saúde como neurologista. Como neurologista, no Egídio Rico, no ambulatório de especialidade médica, né? Perfeito. Também aqui com a gente a Bia, né, perguntando a respeito da hipnose como um elemento aí no auxílio a pessoas de baixa autoestima. Exatamente. Olha, na verdade, isso que nós acabamos de falar sobre as doenças crônicas, quantas dessas pessoas portadoras de doenças crônicas, elas não têm uma baixa estima, né? Essa autoestima muito rebaixada, né? Muito desvalorizada, né? Assim, essa autodesvalorização. Porque elas acham que, elas começam a lembrar da sua vida
antes da doença, né, daquilo que ela era capaz de fazer, de todas as motivações que ela tinha para viver, para realizar projetos e sonhos, e depois ela se reporta à vida presente, que é a vida portadora daquela doença crônica, né? E ela passa simplesmente a achar que ela simplesmente agora perdeu toda essa motivação, e ela mesma faz uma leitura de si mesma, né, de que ela não tem mais aquele valor, né? Ela, na época pré-doença, ela se sentia extremamente valorizada, ou pelos outros ou por ela mesma. E agora, né, diante de uma doença, ela simplesmente rebaixa esse grau de autovalorização. Não só em relação a doenças crônicas, né, mas adiante de frustrações, né, frustrações amorosas, frustrações no trabalho, né, simplesmente fracassos, né, nas realizações, nos projetos de vida, seja ele vida pessoal, profissional, e a partir daí gera essa sensação onde a pessoa vai pontuando aquilo que ela se vê de graduação de valores, e ela começa a rebaixar o valor da sua própria vida, do seu próprio ser. É claro que a hipnose eleva essa capacidade de valorização, né? Eleva o grau de autovalorização que a pessoa deve ter para recuperar simplesmente o prazer de viver. Na questão dos fumantes, a hipnose pode ser uma ajuda aí para quem quer parar de fumar? Existem, inclusive, protocolos, né, dentro da hipnose para o sujeito parar de fumar. Óbvio que não vai adiantar de nada, né, se o sujeito chegar para o hipnólogo ou mesmo para o médico, né, e falar que ele é fumante, ele quer parar de fumar porque ele não aguenta mais as pessoas reclamarem dele. Quer dizer, ele não vai parar, né? Ou porque a esposa, porque os filhos estão reclamando, estão obrigando que ele faça um tratamento para ele parar de fumar. Não vai parar, né? Ele tem que ter o motivo, né? Agora, esse motivo dele querer parar tem que ser um motivo convincente. Ele tem que convencer, olha, eu quero parar por isso. Não assim, porque dizem que faz mal. Olha, se dizem que faz mal, você vai acreditar ou não. Logo, você não vai parar de fumar, né? Agora, quando o sujeito quer parar por um motivo que ele tenha, que ele está convencido de que ele deve parar, e esse motivo é convincente, ele consegue convencer, né, olha, eu quero parar mediante qualquer situação, por tais motivos, mas eu quero parar de fumar, a gente sempre vai dizer, você quer deixar de fumar, né? Parou hoje, amanhã continua. Então, deixar de fumar, deixar de ser um fumante, né? A partir daí, sim, a gente começa a fazer um estudo psicológico da pessoa, né? Se houve uma motivação para ela iniciar, né, o hábito de fumar, e por que ela quer parar. Se for convincente, a gente tem excelentes resultados. Não só com a hipnose, mas a hipnose ajuda muito, né? Porque você aplica nas sessões situações onde a pessoa começa a ela mesma questionar por que ela fuma. E quando ela tem as respostas, a gente usa a própria resposta da pessoa como um fim terapêutico para ela simplesmente deixar de fumar. Maravilha. Doutor, eu quero agradecer a presença aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição e espero aí que a gente tenha conseguido passar aos espectadores um pouco mais de informação a respeito da hipnose terapêutica. Eu agradeço, isso é uma oportunidade que vocês estão dando para esse assunto, né? E até para quebrar um pouco aí as dúvidas, né, e alguns mitos sobre hipnose, né? Mas a gente está sempre à disposição para a gente esclarecer que é um assunto interessante, que ajuda muitas pessoas e na mão de um profissional que seja capacitado para tratar, né, desse tipo de doença, seguramente há um benefício muito grande para essas pessoas que sofrem de tantos males que precisam melhorar para ter um prazer na vida e um objetivo melhor em viver. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV, tá certo? Nós voltamos, como sempre, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista. E você fica agora com a programação da TV Brasil.